Bom dia, igreja! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um culto. Como é bom a gente poder estar aqui aos domingos para louvar e adorar a Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Vitor, faço parte do Ministério Universitário e hoje vou estar fazendo a pregação de hoje. Meus queridos, queria só dizer duas coisinhas. A aula de hoje ela é inspirada em uma igreja em casa que o Rafa e a Bia deram para os universitários, então todo o crédito é deles, tá bom? Das ideias, das escrituras que serão trazidas aqui. E também queria dizer que essa semana eu fiquei um pouco mal de saúde, então a pregação vai ser curtinha hoje, vou dar o meu melhor, mas se eu passar mal aqui, gente, dá só a misericórdia para mim, vou tomar uma água e eu já volto, tá bom? Então, para a gente começar, queria chamar todos para poder fechar os seus olhos e a gente juntos orar a Deus, antes de começar. Pai amado, meu Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por mais um domingo, por mais um dia para a gente louvar o Senhor. Obrigado porque estamos aqui reunidos, Pai, pelo Senhor, Pai. Usa-me agora nesse momento para poder comunicar a sua mensagem e a gente poder aprender juntos, Pai, com esse tema que é tão importante para o Senhor e que a gente possa sair daqui com alguma lição para a nossa vida. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então, gente, vamos falar hoje sobre comunhão, como dá para ver aí. E para começar falando desse tema, eu queria que a gente pudesse pensar juntos em uma pergunta. Vocês não precisam responder, mas eu queria que vocês pudessem pensar aí. Se vocês têm memórias marcantes com a família de vocês, se vocês têm histórias que vocês lembram da família de vocês, pode ser relacionado aos pais, pode ser relacionado a filhos, irmãos, tios, primos, avós, ou aquela reunião toda de família. Se você tem memórias marcantes da família de vocês. Bom, eu tenho uma história que eu queria poder contar agora para vocês sobre a minha família. Até trouxe uma fotinha ali. Eu sou esse aqui em cima, do meu lado é minha irmã e meus dois primos embaixo. E a gente está em cima do carro do meu avô, reunido na casa do meu avô e da minha avó. Todo final de ano, dezembro, janeiro, é de praxe, a gente se reúne na casa da avó. Família toda, vem gente de outras cidades, parente, tudo, para se reunir, passar tempo junto com a família na casa da avó. Então os primos, né, querendo ou não, cresceram juntos e a gente sempre aprontava. Cada férias, cada semana, a gente pode dizer assim, tinha alguma coisa diferente que a gente aprontava, né? E eu ia contar uma história só para vocês ilustrar. Quando a gente tinha mais ou menos 12 anos, a gente estava naquele tédio, já tinha passado um tempo de férias, não tinha nada para fazer. A gente falou, bom, vamos arranjar alguma coisa para fazer, né? Sei lá, se a gente arranjasse alguma coisa para ganhar dinheiro, vamos ser empresário? Olha as ideias, né? Com 12 anos. Aí meu primo falou assim, já sei, a gente vai vender umas bijuterias aí. Vamos lá, ele foi lá numa loja, comprou aquelas pecinhas, né? Aquelas pedrinhas, a gente fez colar, fez brinco, fez um monte de coisa. Falou, agora vamos vender, né? Fomos pra rua, tocando na casa dos vizinhos, a gente foi no centro também, tentar vender umas coisas, e a gente só vendeu uma peça, o dia todo. Ou seja, deu ruim, não deu muito bom não. E aí a gente foi bem pra casa meio cabisbaixo ali e falou, acho que essa ideia não vai virar não, hein? Vamos desistir disso aqui. E a gente desistiu da ideia, mas ficou a história para contar, né? Mas sabe, eu tenho essa memória marcante de que todas as férias eu reunia com a minha família na casa da avó e era o tempo pra gente passar juntos, né? Então, e fica aí essa foto aí, né, dos primos juntos. E vocês? Vocês têm histórias com a família de vocês? Eu tenho certeza que sim. De novo, seja com pai, mãe, seja com irmãos, primos, tios, pessoas que vocês gostam. Porque, querendo ou não, família é o círculo social que a gente mais passa
tempo juntos. São as pessoas que a gente viu crescendo, pessoas da nossa família a gente viu se formando, casando, alguns a gente já viu tendo filhos. Querendo ou não, a gente criou laços profundos com as pessoas da nossa família. E quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais a gente cria laços com essas pessoas. Certo? Faz sentido? Então, família, com certeza, é o laço, é o grupo que a gente mais passa tempo junto. Amém? Amém. E, gente, trazendo esse conceito de família, eu queria trazer um versículo para vocês, porque Jesus, ele muda um pouco o conceito de família quando ele está junto com os discípulos. Isso está lá em Mateus 12, e eu queria ler junto com vocês o que Jesus ele vai dizer sobre família. Se vocês quiserem pode abrir lá, mas quem quiser vai estar projetado aqui. Mateus 12, versículos 48 ao 50. Amém? Amém. Então diz assim, Jesus disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Basicamente, Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou desrespeitando e desconsiderando a minha família, mas a união que eu tenho criado com vocês, discípulos, é uma união de família. Eu não estou desconsiderando a minha família, mas isso aqui também é um laço de família. Diferente do que talvez eram os laços de mestre e aprendiz daquela época. Diferente dos próprios laços cerimoniais, ritualísticos do judaísmo daquela época, que as pessoas até diziam que eram irmãos, que eram todos filhos de Abraão, mas na prática estava longe de ser uma família. Estava longe de tratar as pessoas daquele local ali como família. Jesus então está estabelecendo um novo relacionamento com aquelas pessoas que iam seguir ele. Um relacionamento de família. Faz sentido isso? Amém. E ele sabia, com certeza, que família é esse laço mais profundo que a gente tem. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles se uniram, eles andaram juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, faziam muitas coisas juntos. Criaram laços de família. Quando a gente olha na Bíblia toda, a gente vê vários relatos e expressões dos discípulos usando como a igreja é a família de Deus. Como a igreja é... nós somos filhos de Deus, né? Nós somos todos irmãos. Jesus é o primogênito e todos nós somos irmãos, né? Essa ideia, essa ilustração está amplamente ilustrada na Bíblia. Faz sentido isso, gente? Sim. E trazendo isso, eu queria que a gente pudesse refletir nessas duas perguntas aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Você consegue ver a igreja como uma família? Essa é uma pergunta, primeira pergunta que eu queria que você pudesse pensar. Você consegue ver a igreja como uma família, assim como Jesus via? Ou você tem dificuldade hoje de ver? E outra coisa, esse laço que a gente tem de família, que eu acabei de falar, histórias marcantes que a gente tem esses laços com as pessoas da igreja? E aí? Ou a gente tem menos laço, ou não tem nenhum laço com as pessoas da família? Porque se Jesus disse que a igreja é nossa família, então a gente deveria ter tantos laços, tantas memórias quanto a nossa família de sangue, não é mesmo? Uhum. Então essas perguntas eu queria que a gente pudesse pensar. Como tem sido a sua relação com as pessoas da igreja? Você tem visto elas como família? Você tem olhado como igual você olha para as pessoas da sua família? E eu quero ir adiante, vendo mais 2 versículos, que Paulo ele vai poder trazer mais desse conceito, quando ele fala isso para Timóteo.
Para quem não sabe, Paulo estava ensinando o seu pupilo Timóteo e estava dando uma direção para ele. Timóteo, você vai liderar uma igreja toda. Só que como você vai fazer isso? Você vai fazer isso de um jeito muito especial. Você vai olhar para cada um como se fosse a sua família. E olha só o que diz então 1 Timóteo capítulo 5, do 1 ao 2. Diz assim, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Está falando Timóteo, a base para você cuidar de uma igreja é você transformar ela em uma família. É você olhar da mesma forma que você olha os entes da sua família. E Timóteo era um cara novo. Timóteo não tinha uma idade de ter filhos ainda, porque senão Paulo teria falado, olha, cuide dos mais novos como se fossem seus filhos. Paulo não fala isso para ele, mas Paulo faz isso na prática. Olha como Paulo escreve, então, para Timóteo. Eita, deixa eu só pegar aqui. Aí. Olha o que Paulo fala para Timóteo quando ele está escrevendo a carta, a segunda carta para Timóteo, né? Então, Paulo fala assim, né? Ele se apresenta primeiro, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí ele escreve, né? A Timóteo, meu amado filho. Paulo não falou para Timóteo isso, né? Mas ele colocava isso em prática. Ele considerava os mais novos como seus filhos. Paulo tinha um cuidado, um amor, como se fosse de um filho com Timóteo. E com outros também. Paulo escreve isso também para Tito e mais para outras pessoas. Dizendo que o carinho, o cuidado e o amor que Paulo tinha por essas pessoas. Faz sentido? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vou só tomar uma água aqui, gente. Bebe água. A garganta está seca. Então, gente, essa é a base de toda a Bíblia. A igreja é uma família. Irmãos, essa comunidade é uma comunidade de irmãos. Agora eu pergunto para vocês, vocês têm conseguido olhar para as pessoas mais velhas da igreja como se fossem seus pais? Com o mesmo carinho que você olha para os seus pais? Igual Timóteo aqui, olhando com todo respeito, como se você olha para o seu pai, com todo carinho e ternura, como você trata a sua mãe? Vocês que são mais velhos, vocês conseguem olhar, e vocês que são mais velhos têm filhos, melhor dizendo, vocês conseguem olhar para os mais novos como se fosse o filho de vocês? Cada um que está aqui, como você olha para o seu filho? Esse é o desafio para nós. E vocês que têm irmãos, vocês conseguem olhar para as pessoas que são da mesma idade que você, como você olha para os seus irmãos de sangue? Você tem o mesmo cuidado, o mesmo carinho? Você fala assim, uau, hoje eu vou ver a igreja, com a mesma empolgação que talvez você fala, uau, hoje eu vou ver os meus irmãos de sangue, hoje eu vou ver a minha família, hoje, sei lá, é reunião de Natal. É mais ou menos assim você consegue ver as pessoas da igreja? Ou não? Ou ainda existe uma dificuldade em vir dessa forma? Sabe? Porque é isso que Deus espera de nós. Então, se você é um cristão, não sei se você já estava acostumado com isso, né? Com essa linguagem da Bíblia, mas é isso que Deus espera. E talvez se você não é um cristão e está visitando aqui hoje, saiba que é isso que Deus espera, que a gente possa se tratar, nós, como família. E a igreja é uma família. Amém. Faz sentido isso, gente? Amém. E sabe, eu fiquei pensando muito, igual a relação que eu tive com a minha família, né? Chegar final do ano, é aquela expectativa de ver o pessoal. É aquela expectativa de ver todo mundo, de passar o Natal juntos, Ano Novo juntos.
será que a gente tem tido esse coração para ver os nossos irmãos? Ou talvez a gente fica com o coração pesado. Nossa, tem que ir na igreja de novo. Nossa, vai ter mais uma reunião. Nossa, vou ter que ver aqueles fulanos lá que não aguento nem ver a cara. Será que é assim que a gente está tratando as pessoas? Então, queria que a gente pudesse pensar nisso, né? Refletir essa semana. Quando minha família chega, Vitão, agora é hora de ir na casa da avó. A gente não fica, né? Vai fazer o que lá? O que a gente vai fazer, né? Quanto tempo a gente vai passar lá? É 1 hora só? 2 horas? A gente não fica contabilizando, a gente só quer estar lá. Sabe? A gente até dá vamos tomar um café juntos, né? É um pressuposto. O café é um pressuposto para a gente estar lá juntos. Mas o que a gente quer realmente é estar com as pessoas. Amém. Será que a gente tem feito isso com os nossos tempos na igreja? Será que a gente, quando alguém chama você para ter um tempo, e aí, vamos ter um tempo, vamos ter um café? Fazer o quê? Você fala assim, meu pessoa? O que a gente vai conversar? Não tem nada para conversar com você, irmão. Como será que a gente trata as pessoas na igreja? Então eu queria que a gente pudesse refletir nessas questões. Está fazendo sentido? Amém. Prega, vídeo. E sabe, tem mais um versículo que eu queria que a gente pudesse ler, que está lá em João 13, 34 e 35. É um versículo que Jesus, nosso querido Jesus, ele fala para nós, ele coloca um padrão para nós. E ele fala o seguinte, então, João 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente vai ser reconhecido como discípulo, como cristão, pelo nosso amor. Não vai ser porque eu uso uma camiseta com um versículo, não vai ser porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço, não vou me tornar cristão e ser reconhecido cristão porque eu vou na igreja ou porque eu posto alguma coisa na rede social. Mas, segundo Jesus, a gente vai ser reconhecido pelo nosso amor uns pelos outros, pelos discípulos, pelo nosso amor pelos discípulos. É isso que Jesus está dizendo. E como tem sido o seu amor pelos discípulos? Como você tem amado as pessoas ao seu redor na igreja? O que as pessoas diriam sobre você? Que você é um discípulo porque você ama? Ou você não parece um discípulo porque você não parece talvez se importar com algumas pessoas? Como que será que a gente seria julgado por esse padrão aqui? Porque esse é o padrão de Jesus. Não é o padrão meu, do Vitor, não foi algo que o Rafa, a Bia estabeleceu na igreja em casa. Foi Jesus. Como nós temos amado as pessoas. E sabe, com isso eu não quero também desconsiderar, porque a gente tem muitos afazeres a fazer, certo? A gente tem trabalho a fazer, a gente tem faculdade, às vezes tem gente que tem as duas coisas, trabalho e faculdade, então você tem filhos para cuidar, família para cuidar, e tudo isso vai juntando, né? Vai juntando. Mas sabe, eu acho que a gente sempre encontra um tempinho para amar as pessoas, para poder, pelo menos perguntar como que tá, como foi a semana, se está tudo bem, não é mesmo? Eu acho que isso é o mínimo, né, que a gente consegue fazer. E esse ambiente de igreja, né, acho que é ideal para isso. Mas eu queria também poder falar o seguinte, eu acho que todo mundo aqui tem algum laço bom na igreja, né? Tem alguém que estuda a Bíblia e conhece mais, tem discipulado com alguém, então tem uma conexão mais forte com o discipulado, mas aquelas pessoas que não são do seu ciclo social, e aquelas pessoas que não são da sua igreja em casa, sei lá, que você não conversa tanto na semana, que você não tem uma conexão muito grande, como tem sido o amor por essas pessoas? Como que tem sido isso, né, para você?
Então, queria que a gente pudesse refletir essa semana nesse versículo, porque, segundo Jesus, nós seremos reconhecidos pelo nosso amor, né? Faz sentido, gente? Amém. E eu sei também que construir amizades, fazer comunhão, ter amor pelas pessoas não é algo que vem do dia para a noite. Exige um esforço ativo, sabe? Então, talvez, se você tem dificuldade e se você reconhece que tem pessoas que talvez você tenha faltado com amor, eu indico para você começar orando. Ora por isso, sabe? Você e Deus, eu acho que eu tenho falhado com algumas pessoas em relação ao amor e eu quero crescer nisso. Me ajuda a me desafiar. Conte com alguém também, talvez, que você é mais próximo e fala, olha, eu acho que eu preciso me desafiar mais nessa área. Acho que eu preciso perguntar para mais pessoas da igreja como que elas estão, se elas estão bem ou não. Acho que eu tenho falhado nisso. Peça ajuda e seja intencional nisso. Mesmo nós, em família, com a nossa família, exige uma intencionalidade. Hábitos de família, tradições de família não nascem do dia para a noite. Exige tempo e esforço para ser construído. Mesma coisa uma amizade, exige tempo e esforço. Comunhão exige tempo e esforço para a gente poder crescer nisso. Principalmente se é uma área que é difícil para nós. Tempo e esforço. E para terminar, eu queria poder trazer algumas perguntinhas para a gente refletir e para você poder levar na sua semana isso e poder meditar nelas. A primeira é, você consegue ver a igreja como uma família? Ou você tem dificuldade? Se você tem dificuldade com isso, queria dizer que a Bíblia está ampla, com muitos versículos que vão explicar isso para você. Mas pesquise, olhe para a sua Bíblia e você vai ver várias passagens que mostram como devemos tratar a igreja como família. Segundo, você tem laços fortes com pessoas da igreja? Ou você não tem laços muito fortes? Você precisa crescer nisso. E 3, existem pessoas na igreja, pessoas específicas, que você tem faltado com amor e você precisa crescer com amor com essas pessoas? Então, era isso, gente. Uma pregação curtinha, mas eu acho que uma mensagem muito importante para nós levarmos para a nossa semana. Que a gente possa ser mais família, que a gente possa amar mais as pessoas, cuidar daqueles que estão chegando, que todos possam se sentir amados aqui, não é mesmo? E a gente poder seguir esse padrão de Jesus, que Jesus estabeleceu para nós. Sermos uma família. Amém? Amém. Queria convidar todos a fechar seus olhos e a gente poder finalizar com uma pregação. Pregação não, uma oração. Deus amado Pai, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Eu sei que não é fácil, Pai, a gente se desafiar muitas vezes dentro de uma semana cheia, com tantos afazeres, ainda procurar um tempo para se desafiar às vezes para mandar uma mensagem para um irmão, uma irmã que está precisando de ajuda, Deus. E mesmo nós, com nossos muitos problemas, né, Senhor? Mas, Pai, dê-nos força, dê-nos coragem. Eu quero me incluir nisso também, Senhor, que tenho percebido como eu preciso crescer nessa área, como eu quero amar mais os meus irmãos, minhas irmãs, e quero que a gente possa juntos, Pai, ser mais parecido com uma família e ter esses laços fortes dentro da igreja, Deus. É isso que eu oro, Deus, e te peço em nome de Jesus. Amém.